Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sucesso aí, muita saúde, muita paz e muitas vendas, ok? Eu sou Adilson Geltner e gosto de falar, me proponho a falar a empreendedores, aos empresários do nosso país que fazem muito pelo nosso país, ok? Por falar em empreendedores, o Brasil é riquíssimo em empreendedores, em pessoas que apostam alto, que vendem bens que conseguiram com suor, com muito esforço, com muita economia para empreender. Dedicam muito da sua vida e fazem esse país acontecer. Infelizmente, nós temos uma notícia do IBGE que aproximadamente 21% das empresas elas fecham no primeiro ano. Pior um pouco, talvez, cerca de 60% delas fecham até o quinto ano. Essa notícia não é uma notícia para comemorarmos, porque nós sabemos que o empreendedor, ele dedica muito tempo, muito esforço, muita energia e coloca o seu capital esperando fazê-lo render, esperando prosperar, dias melhores, e se assim acontecer, ele ganha, mas a sua cidade ganha, o seu estado ganha, o país ganha. Afinal de contas, são as pequenas e médias empresas que oferecem a maior quantidade de vagas de trabalho, carteira assinada nesse nosso país. As pequenas e médias empresas são importantíssimas para o nosso país como um todo. Então, o cidadão, o pai de família, que precisa trabalhar honestamente para sustentar a sua família, para ganhar a vida, encontra nas empresas, obviamente, nascidas desses homens e mulheres empreendedores, empreendedoras, que apostam esperando produzir um bem, uma riqueza. Portanto, nem todas as empresas que nascem, que estão abertas, têm sucesso. Como já disse, o IBGE fala que 21% das empresas fecham no primeiro ano. E 60% delas não sobrevivem após 5 anos. Lamentável. O bom seria que todo o empreendimento nascesse e tivesse sucesso, prosperasse. Agora, eu tive a curiosidade de pesquisar quais são as razões que fazem as empresas falirem. E o que pretendemos com isso? Nós pretendemos aprender com o erro dos outros. A tentativa aqui, o propósito, é mostrar que há erros que são fatais se tratando da vida da empresa. Esses erros são 5, basicamente, os responsáveis
para o fechamento ou a falência dessas empresas ou esses empreendimentos que não dão certo. Um deles, desconsiderar a importância da equipe, ou seja, delegar, dividir tarefas é importantíssimo. Ninguém é super-homem, ninguém é a Mulher Maravilha para ter poderes especiais e fazer tudo sozinho. É importante o trabalho de equipe. Esse é um dos motivos. Negligenciar a força, a importância da equipe. O segundo, precificar corretamente. Há empreendedores que acham que o seu produto é uma exclusividade e coloca preço muito alto e não vendem. Há outros que colocam um preço muito barato. Dessa forma não consegue cobrir os custos, as despesas. Então, precificar corretamente é importantíssimo. O terceiro são empresas que resistem à mudança. São empresas que não conseguem acompanhar a tendência, a onda do momento. E em quarto, ignora o mercado. Essas empresas que têm um sonho, uma ideia e colocam essa ideia em prática sem fazer uma análise de mercado, para ver se aquela atividade é viável, ou pelo menos naquela região, e também não dá certo. E por último, esquece-se de cuidar do capital de giro. Essa aqui, segundo informações, 42% das empresas elas não conseguem ou não calculam a quantidade, o volume necessário de vendas para poder sobreviver. Vamos detalhar um pouquinho mais isso aqui. Vamos imaginar uma padaria ou qualquer outro segmento que você quiser pegar como exemplo. Mas vamos pegar aqui uma padaria. Essa padaria, ela tem 3 funcionários, portanto, ela tem despesa com folha, ela tem INSS, ela tem os impostos dessa contratação, essa obrigação dela, os impostos trabalhistas, seus compromissos. Ela tem aluguel, ela tem energia, ela tem água, celular, programa e diversos outros custos. O que ela deveria fazer corretamente? Ela tem que listar todos os seus custos. E vamos imaginar então que com aluguel, com os funcionários, com o telefone, energia e etc, ela tem aí uma despesa de R$15.000 por mês, ok? Ela precisa então saber que ela precisa vender uma quantidade X para ela cobrir as despesas. Dali para frente, ela vai começar a ter lucro.
Então vamos imaginar que essa empresa precise vender aí 20, 25 mil reais para poder empatar. A partir desses 25 mil reais de venda, ela começa então a ter lucro. Se ela não fazer essa conta e ela começar então, esse mês vende 20, no mês que vem vende 23, no outro vende 22, no outro vende 19, no outro vende 25, no outro vende 26. Quando ela assustar, ela está com dívida. Por quê? Porque a atividade, o giro, o volume de venda não é suficiente para pagar os seus custos. Portanto, se essa empresa, se esse empresário não tem na ponta do lápis os seus custos e a quantidade de venda que ele precisa vender por mês, vai chegar a hora que ele vai ter que fechar as portas. Eu tenho aqui duas soluções para você. Se você achou interessante essa informação e ainda não faz na prática, não pratica aí na sua empresa, independente que seja ela uma padaria ou uma farmácia ou uma oficina mecânica, não importa. A regra é a mesma. Você tem X despesa, você precisa ter um volume de venda para cobrir essa despesa, e quando você ultrapassar esse volume de venda, você vai começar a ter lucro. Eu te proponho aqui, então, dois caminhos. O primeiro caminho é você procurar o Sebrae, e o Sebrae tem como te ajudar a fazer esse planejamento para que você consiga ou eliminar custo ou aumentar vendas. A segunda opção, a que eu posso te ajudar, é exatamente no aumentar vendas. Aumentar vendas é um processo um pouco difícil. Nós vamos comentar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. Como que se aumenta vendas? Existe um caminho que é o tradicional, em que as empresas elas fazem propagandas. E vamos imaginar então esse nosso exemplo, a padaria, e ela começasse então a divulgar no carro de rua, no som de rua, na internet ou nas rádios, fizesse ali a sua propaganda, gastasse ali um dinheiro com outdoor, sei lá, fizesse ali uma promoção ou uma novidade ali, uma guloseima, algo diferente que atraísse clientes. Olha, obviamente é um processo difícil. Por quê? Porque naturalmente existem outras padarias. Possivelmente aí no seu bairro tenha mais de uma padaria. Ou na cidade que você mora, tenha mais de uma padaria. Então, quando essa padaria, que precisa vender mais, começar a puxar cliente, a outra padaria, é um concorrente, vai também contra-atacar para segurar o cliente. Ok? É um processo normal, esse tradicional. Por quê? Porque essas empresas, elas estão acostumadas a lidar com um cliente.
é o cliente tradicional. Agora, existe uma forma de vender mais. E é exatamente aqui que eu quero chamar sua atenção. Eu estava dizendo que existe um outro caminho que você pode aumentar as vendas e o seu concorrente não vai nem perceber. Como que você vai fazer isso? É o seguinte, além do cliente tradicional, existe um outro cliente que eu chamo de o maior cliente da cidade, e ele tem em todas as cidades, em todos os estados, inclusive no Brasil, em qualquer lugar, esse cliente está presente. Esse cliente é o setor público. E interessante que as empresas começam a disputar o cliente tradicional entre elas e não se dão conta de que existe um cliente que compra muito, que é o maior comprador da cidade, é o maior comprador do estado, é o maior comprador do país, é o governo. Nesse exemplo da padaria, se você começar a fornecer o lanche, o pão para a prefeitura, você vai aumentar suas vendas significativamente. E você pode também vender para a Câmara Municipal. E você vai aumentar ainda mais as suas vendas. E o seu concorrente possivelmente não vai nem perceber. Eu estou aqui usando o exemplo de uma padaria, mas isso vale para a mecânica, para o supermercado, para a farmácia, para o vendedor de água mineral, para o vendedor de materiais esportivos, vendedor de gás, vendedor de material de escritório, de papelaria, de programas, de tudo. De combustível, locadora de carro, vale para todos esses empreendedores, para todos esses segmentos. E engraçado, até interessante, que as empresas elas precisam vender. Se não venderem o suficiente, vão falir. E muitas têm falido. E nós precisamos aprender isso. Que é preciso ter um equilíbrio. Nós temos uma quantidade limite para poder vender. Nós não podemos vender menos do que aquilo. É dali para cima. Para cima não tem limite, mas para baixo nós corremos o risco de matar a nossa empresa. Ok? Então, vamos focar no cliente tradicional? Sim, vender para todo mundo, para quem quiser comprar. Mas nós não podemos nos esquecer desse grande comprador, desse baita comprador, que fez, está fazendo e pode fazer a diferença na vida da sua empresa. Principalmente agora, que nós estamos vivendo esse momento de crise, aonde o poder de compra do cidadão tem diminuído, em função até de muitas falências e do aumento do desemprego. Você precisa continuar vivo. Para continuar vivo enquanto empresa, você precisa vender. Esse é o remédio. Então vamos lá. Esse comprador, que é o governo, que está aí na sua cidade, que está em todas as cidades,
em todos os estados, através do prefeito, através do presidente da Câmara, através do governador, através da Assembleia, da Câmara dos Deputados, do Senado, do governo federal. Esses que nós chamamos de o maior cliente, o maior comprador, ele está em todo lugar e ele compra muito. Para você ter ideia, as notícias são que só no ano passado o governo federal comprou na casa dos 100 bilhões. Nós não temos como quantificar o gasto de todos os governos, levando-se em consideração os prefeitos, os governadores e o presidente da República, né, o governo federal. Nós levaríamos tempo e nos dedicar um grande período para colocar em uma tabela quanto cada um comprou no ano passado, por exemplo, mas nós estimamos que passa de trilhão a soma, o volume de todas essas compras juntas. E sabe quantos por cento das empresas estão fornecendo para os governos? De 100% das empresas, apenas, tão somente 10% vendem para os governos. Desses 10%, 7% ainda vendem para o cliente tradicional também. Apenas 3% são especializadas em vender só para os governos. E eu queria te falar então que, enquanto o cliente tradicional está sendo muito disputado em função de que todas as empresas vendem para ele, nós precisamos de uma alternativa, de uma nova porta, uma nova estratégia. Portanto, eu aconselho você que é dono de uma MEI, sim, de uma MEI, de uma ME ou de uma EPP, inclusive, a notícia boa, se você se enquadra nessas categorias que eu coloquei de pequenos empresários, você tem regras diferenciadas, você tem privilégios para poder vender para o governo. Sim, o legislador pensou em você e ele então estabeleceu regras para que você consiga vender para o governo, porque isso é bom para você, isso é bom para o Brasil. O detalhe é que as empresas, elas não estão preparadas para vender para esse cliente, porque é um processo burocrático. Essa compra, quando um governo, um prefeito, né, vai comprar, ele precisa fazer um processo, porque ele lida com dinheiro que não é dele. E ele depois precisa prestar conta, e ele está sujeito a órgãos de fiscalização que, porventura, numa denúncia ou numa auditoria rotineira, pode encontrar alguma irregularidade. Então ele precisa seguir leis. E então ele precisa fazer isso de forma legal, e aí tem a burocracia. Mas não é bicho de 7 cabeças. É possível. Na verdade, é até simples. O que nós precisamos
É só saber as regras. É só ter conhecimento. O que o vendedor precisa fazer? Quais são as regras que ele precisa cumprir? O comprador também tem regras. E é importante que você, que quer vender para o setor público, também conheça as regras, as leis que o comprador está sujeito. Por que você precisa saber disso? Porque nós estamos no Brasil e o Brasil tem sempre um jeitinho. E você que é um empresário, um empreendedor honesto, que não aceita jeitinhos, não vai ficar fora do jogo por causa dos jeitinhos. Se você conhecer as regras, quando você vê uma irregularidade, você pode impugnar, parar aquele processo de compra e apontar o erro e continuar dentro do jogo. Agora, um detalhe: as pessoas que se acostumam com um jeitinho, quando aparece alguém que conhece o processo, sabe a forma como tem que ser feito dentro da lei, essa pessoa sai na frente. Por quê? Porque aquele do jeitinho não se prepara. E aí, quando você está lá, olha o balde de água fria que ele recebe. Você tira esse cara do jogo. E aí, você ganha esses contratos. Então, o segredo é você saber as regras do jogo. É ter conhecimento. É buscar conhecimento. É buscar entender quais são as regras. E aí, aplicar essas regras. Fechar contratos. Ganhar muito dinheiro honestamente. Dentro da lei. E sair na frente. Vencer as dificuldades. Superar a crise. E preste atenção que essa dica é uma dica que pode salvar muitas empresas. Os números que nós apresentamos inicialmente, 21% das empresas fechando no primeiro ano, 60% delas fechando até o quinto ano. Imagina o tamanho do estrago, o tamanho do prejuízo, quantos sonhos de água abaixo, quanto tempo perdido e dinheiro perdido. Tempo e dinheiro são bens finitos. Perdeu, perdeu. E eu costumo dizer o seguinte: o sucesso, ele depende do acerto. Quem erra menos, ou seja, quem acerta mais, tem maiores lucros, conquista mais, vai mais longe. O nosso objetivo, o nosso foco é em corrigir erros. Se outros estão errando, que nós possamos ter nesses erros um aprendizado para nós não errarmos. E obviamente você será recompensado, a família agradece, a comunidade agradece, o Brasil agradece. Sucesso para você, bons negócios, boas vendas. E eu queria falar para você que está nos ouvindo, que se você
é um empresário, um empreendedor, dono de uma MEI, de uma ME, de uma EPP, e se interessou por esse assunto, se eu conseguir te ajudar, te transmitir valor, nos siga nas redes sociais, deixe seus comentários, suas dúvidas, e nós estamos aqui para ser parceiro, para poder ajudar. Grande abraço, estamos juntos, boas vendas, sucesso, até a próxima.